Olá pessoas! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre circuitos elétricos. No vídeo de hoje a gente vai dar um passo além e entender um pouco mais circuitos um pouquinho mais complexos. A ideia é a seguinte: a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que um aparelho elétrico, por exemplo, ele não é uma caixa mágica que você liga na tomada e ele de repente funciona. Tampouco ele é um monolito feito de um único componente, né? Um aparelho elétrico ele é sempre feito de vários e vários componentes arranjados de várias maneiras diferentes. Além disso, no nosso dia a dia, cada aparelho que a gente liga, ele está interligado de alguma forma com todos os outros. Você não tem um gerador de energia diferente para cada um dos seus aparelhos. Então é muito interessante, é muito importante a gente entender como é que essas associações funcionam. Como é que a gente liga vários dispositivos ao mesmo tempo. Como é que a gente associa vários componentes de um circuito elétrico. Tá bom? E para exemplificar um pouco melhor essas associações na hora de formar os circuitos mais complexos, a gente vai falar sobre a associação de resistores, que são o elemento de circuito mais simples que a gente consegue estudar aqui na educação básica. Vamos juntos? A primeira associação que a gente tem, a primeira forma que a gente tem de associar dispositivos em um determinado circuito é a associação que a gente chama de associação em série. O que é uma associação em série? Uma associação em série ela é caracterizada pelo fato de que os dispositivos que estão ali associados eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Como é que funciona? Vou mostrar para vocês. É bastante simples. Isso daqui é o exemplo de uma associação em série de vários resistores. Repare que todos eles aqui são atravessados pela mesma corrente elétrica, tá bom? Então a jogada é que quando você tem uma associação desse tipo, todos os elementos compartilham a mesma corrente elétrica e eles têm de diferente entre si é o fato de que eles dividem a diferença de potencial. Vamos lembrar, a DDP, a voltagem, a tensão elétrica é a diferença de potencial entre os dois terminais do dispositivo. E se você tem um dispositivo ligado, o começo de um, no final do outro, vamos imaginar assim, você vai sempre poder perceber que os terminais deles estão em pontos diferentes. Então uma associação em série vai ser um divisor de tensão, por exemplo. Eles vão pegar a tensão total que eles estão dividindo aqui, que eles estão aqui compartilhando, e vão dividir em vários pedacinhos, um para cada um. Revendo então como é que fica a tensão e a corrente de uma associação de resistores em série. Em uma associação de resistores em série, a corrente é a mesma em todos eles e a diferença de potencial é diferente. Tá bom? Existe a chance deles dividirem essa tensão em partes iguais? Existe. Quando é que isso vai acontecer? Quando eles forem resistores iguais. Tá bom? Você só pode dizer que eles vão dividir a tensão em partes iguais se eles forem resistores com o mesmo valor de resistência. Tá? Bom, o que a gente pode fazer para entender esse daqui? A gente pode primeiro dar um exemplo. A gente pode visualizar, por exemplo, pensa naquelas luzezinhas de decoração de Natal, né, que você tinha muito quando você era criança, ou você provavelmente tem isso até hoje em casa, todo final de ano. Se você reparar naqueles pisca-pisca, naquelas luzezinhas decorativas de Natal, quando uma lâmpadazinha daquelas queima, apaga uma seção de várias lâmpadas. Não foram todas que apagaram. Foi uma única que apagou. Por que todas as outras apagaram enquanto só uma queimou? Por que as outras não permanecem acesas? Olha aqui para esse circuito. Repara nele que se qualquer um desses elementos aqui for retirado do circuito, ele queimar, ele romper, o circuito abre. Não tem como a corrente passar mais. Então, numa associação em série, que é o que está acontecendo lá na lâmpadazinha de decoração de Natal, se você interrompe um dispositivo, você interrompe todos e tudo desliga, tá bom? E como é que fica a resistência total? Bom, a resistência total. A primeira coisa que você pode imaginar que acontece com a resistência elétrica numa associação em série é você imaginar aqui. O que é a resistência elétrica? Não é de alguma forma a dificuldade que a carga encontra ao atravessar o dispositivo? Se a mesma corrente precisa atravessar um, depois atravessar o outro, depois atravessar mais um, você percebe que conforme você vai associando cada vez mais resistores em série, você vai complicando cada vez mais a passagem daquela corrente elétrica. Você vai aumentando cada vez mais a resistência elétrica. E como é que você calcula a resistência total? De um jeito absolutamente simples. Basta que você simplesmente some todas as resistências individuais. Então a única coisa que você precisa numa associação em série para poder saber qual é o total de resistência do circuito é somar individualmente cada uma delas. Tá bom? Se você tiver dois resistores, que nem um desses exemplos aqui, né, você soma os dois. Se você tiver três, você soma os três.
e por aí vai. A associação em série é a alegria da criançada. Ela é molezinha, tá bom? E além da associação em série, o que a gente tem? Associação em paralelo. O que é uma associação em paralelo? Uma associação em paralelo é o contrário da associação em série, né? Enquanto na associação em série a corrente é a mesma para todo mundo e a tensão é dividida, numa associação em paralelo a tensão é a mesma para todo mundo e a corrente é que é dividida. Repare que, por exemplo, nesse circuito que eu estou mostrando aqui para vocês, no ponto A, quando a corrente chega nesse ponto A, ela se divide para atravessar os 3 resistores simultaneamente. Esse ponto A, a gente diz que ele é um nó do nosso circuito, tá bom? Ao mesmo tempo, repare que todos os 3 resistores, R1, R2 e R3, estão ligados nos terminais A e B. Se eles estão ligados nos mesmos terminais, eles têm a mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial entre A e B. Eles compartilham a mesma tensão, o que eles dividem é a corrente elétrica. Mais uma vez, mesma coisa que eu falei quando foi a associação em série. Existe alguma chance deles dividirem a corrente em partes iguais? Existe. Eles vão dividir a corrente em partes iguais se eles forem resistores iguais, tá bom? Fora isso, a corrente vai se dividir em partes diferentes. A parcela maior da corrente vai passar por onde a resistência for menor. Isso até faz um certo sentido se você pensar que a resistência é uma forma de dificuldade, né, da carga passar por ali. Bom, além disso, um exemplo de associação em paralelo. Tudo que você tem dentro de casa. Todos os seus aparelhos elétricos, quando você liga eles nas tomadas, todas as tomadas são ligadas entre si em paralelo. Bom, por 2 motivos muito simples. Primeiro, porque provavelmente a maior parte dos seus aparelhos foi feito para funcionar em 127 volts. Se ele foi feito para funcionar em 127 volts e você lembrar que a associação em série divide a tensão, bom, você não quer que a tensão seja menor do que 127 volts, né? Você quer que todos os aparelhos estejam na mesma tensão. Associação em paralelo. Todos os dispositivos na mesma tensão. Além disso, lembra lá da lâmpada da decoração de Natal? Se uma lâmpada queima, apaga todas as outras daquela seção. Imagina você apagar a lâmpada e desligar a geladeira. Não faria absolutamente nenhum sentido, né? Numa associação em paralelo, todos os dispositivos estão ali independentes entre si. Se você rompe um deles, se você interrompe o circuito ali, se você abre o circuito em um deles, ainda continua sendo possível passar a corrente através dos outros. Tá bom? Então é por isso que todas as tomadas da sua casa, todas as lâmpadas, todos os aparelhos que você tem dentro de casa, todos eles são interligados entre si em paralelo. E como é que a gente calcula a resistência equivalente, a resistência total? Na associação em série era simples, era só somar, né? Por que era só somar? Porque cada resistência que você acrescentava ali aumentava a dificuldade, então você tinha uma resistência cada vez maior. Numa associação em paralelo acontece o contrário. Numa associação em paralelo, cada resistência que você acrescenta ali, na verdade, se torna um novo caminho para a corrente percorrer. E a corrente vai percorrer todos eles ao mesmo tempo e vai se tornar mais fácil. Então, a primeira consequência que você tem em cima do valor da resistência equivalente é que ela vai ser menor do que a menor das resistências associadas ali. Se você tem vários resistores associados e o menor deles tem 4 ohms de resistência, muito antes de fazer a conta, você já sabe que a resistência equivalente vai ser menor do que 4 ohms. Porque quando você associa em paralelo, você está diminuindo a resistência equivalente. E como é que a gente calcula isso? Bom, parece um pouquinho mais complicado. Tá, não vou falar mentira. É um pouquinho mais complicado, mas também não é absurdo. Vamos dar uma olhadinha. Numa associação em paralelo, como é que a gente faz para calcular? É muito parecido com a fórmula da série, é uma soma de fatores, só que na verdade é uma soma de inversos. Então o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências individuais. Ou seja, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e por aí vai. Fazer a conta usando essa fórmula aqui pode ficar um pouquinho complicado. Por quê? Porque como as resistências vão ser diferentes entre si na maioria das vezes, você vai ter uma soma de frações com denominador diferente, vai ter que tirar MMC, depois multiplicar cruzado. Talvez isso complique para muitos de vocês. Eu, pessoalmente, prefiro sempre fazer usando essa daqui, mas existe uma outra mais simples. Qual é a mais simples? Qual é a forma mais simples de você resolver isso? É essa daqui. Você dizer que a resistência equivalente é
R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É uma forma mais direta de calcular, é uma forma mais prática, você consegue às vezes calcular até de cabeça se os valores não forem absurdos. Só tem um problema, essa fórmula aqui ela é mais restrita, ela só resolve quando você tem 2 resistores associados. Se você tiver 3, 4, 5, como por exemplo no nosso primeiro caso aqui, você não consegue usar ela toda de uma vez, você tem que ir fazendo passo a passo, etapa por etapa, e nem sempre é a coisa mais prática, tá bom? Então, para aqueles de vocês que quando viram pela primeira vez essa equação aqui, se espantaram por ser uma soma de frações de denominadores diferentes, o que eu tenho a dizer para vocês? Aprende matemática, aprende a fazer uma soma de frações de denominadores diferentes. Isso não vai ser só aqui que vai ser útil para a sua vida toda, para um monte de outras coisas, pelo menos até o Enem, né? Então, assim, se você já aprendeu na escola, se você já aprendeu a fazer produto pela soma, que é a fórmula simplificada, e você já consegue fazer assim de boa, vai fundo, faz, vai dar certo, não está errado não. Agora, se você ainda não aprendeu, se você está vendo pela primeira vez agora, faz um esforcinho, aprende a somar as frações, isso daqui resolve todos os problemas e não só alguns casos mais restritos, tá bom? O que significa que você vai ter que decorar menos fórmulas. Para além disso, é complicado, por exemplo, se você não se lembrar de analisar o seu resultado final e de perceber que a resistência equivalente de uma associação em paralelo ela é sempre menor do que o menor valor entre as resistências, e você, por exemplo, na hora de fazer isso daqui numa prova, se confunde e ao invés de fazer produto dividido pela soma, você faz a soma dividido pelo produto, vai dar errado. E repara que foi uma confusão bastante simples, tá bom? Então, assim, vai com calma. Se você está aprendendo pela primeira vez, aprende do jeito que parece mais difícil. Aprender desse jeito, você vai inclusive aprender também a somar frações de denominadores diferentes, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, mas que, pô, ajuda pra caramba depois que você consegue fazer bem, tá bom? E por fim, a gente tem as associações mistas. Para as associações mistas, eu não vou trazer nenhuma fórmula, não vou trazer nenhum exemplo aqui. A gente vai fazer elas nos exercícios. Mas por hora, vocês imaginem o seguinte: não tem como eu imaginar que eu vou resolver todos os problemas do mundo sempre associando tudo, ou em série, ou sempre associando tudo em paralelo. Não rola. O que acontece é que, na grande maioria dos casos, você tem uma mistura dos dois. Você tem trechos do circuito onde você tem dispositivos associados em série, você tem trechos do circuito onde você tem dispositivos associados em paralelo. Você pode ter, por exemplo, uma associação de associações. Você pode ter 2 ramos em paralelo, onde cada um dos 2 ramos é composto de vários circuitos associados em série, de vários resistores associados em série, tá bom? Ou seja, no mundo real, no final das contas, na hora da prova, das provas mais complicadas, o que você vai ter não é nem uma associação em série, nem uma associação em paralelo. É uma associação mista. É uma mistura das duas coisas. O que a gente vai ver nos exercícios, o que a gente vai ver nos exemplos, é que você não tem que saber nada de especial na hora de resolver uma associação mista. A única coisa que você tem que ter é paciência. Fazer devagar. Você não tem pressa. Se você vai fazer com pressa para errar, faz devagar é melhor, né? Então a ideia da associação mista, que vai ter desenhos esquisitos, desenhos complicados, exemplos que parecem muito estranhos, vai se resolver de uma maneira muito simples se você simplesmente fizer com calma, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos, vamos fazer alguns exercícios. Encontro vocês no próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre exercícios.